Em pés, por favor. Nós vamos ler um texto bíblico que está em 1 Timóteo, capítulo de número 6. Eu quero fazer uma leitura um pouco mais extensa do que o normal. Nós vamos ler 7 versículos. E tenha um pouco de paciência, porque eu acredito que nós teremos bastante contexto para explorar aquilo que o Senhor está falando no nosso coração. We'll have a ton of context to explore what the Lord's saying to us. Momentos preciosos que a igreja de Jesus está vivendo nesses dias. Such precious moments that the Church of the Lord is living in these days. Momentos únicos que a igreja de Jesus está vivendo nesses dias. Really unique moments that we're living. 1 Timóteo capítulo 6, versos 3 até o versículo 10. Eu vou ler na nova versão transformadora. 1 Timothy 6 verses 3 to 10. I'm reading in Talvez the a New versão seja Living. um pouco diferente da que você tem em mãos, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para vós, que conduzam uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. Dobre a sua atenção no verso 6. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma a grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos a este mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Vamos orar nesta manhã. Let's pray this morning. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Lord Jesus, thank you for your word. Muito obrigado pelo privilégio nesta manhã de estar na tua casa. Thank you for the privilege of being in your house Senhor, today. abra as nossas mentes nesse momento, Open our minds para que a essência da tua palavra possa não apenas entrar, so that the essence of your word may not only come mas in, possa transformar as nossas but vidas transform our no lives modelo que o Senhor deseja, into the model that you ao desire, modelo da tua into vontade. the model of your will. Essa é a nossa oração, That is our prayer. em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Tome Amen. seu You may assento. be seated. Alegria poder saber que os pais da pastora Cerise estão aqui. Deus abençoe vocês. Such a joy for Vamos dar um Cerise's aplauso a parents Jesus to pela be here vida with deles. us. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Eu vi umas postagens de uns biscoitos bem gostosos que eu acho que é a mamãe que faz, não é Saw some verdade? yummy cookies. Espero que chegue alguma coisa lá em casa, senão eu vou buscar na I casa hope de some vocês. stuff gets to my house. Queridos, nós estamos falando debaixo de um tema um pouco impactante para os nossos dias, mas que tem tudo a ver com aquilo que estamos vivendo. Nós estamos falando sobre contra o sistema. We're speaking of going against the system. Falar contra o sistema é realmente perder a popularidade. And speaking against the system is where you lose É popularity. tão fácil quando a gente nada em favor da correnteza. It's easy to go with the current. É tão fácil quando nós colocamos as nossas vidas
dentro do curso natural do vento. Easy to place our lives with the O wind. difícil é quando você tenta ir contra aquilo que as pessoas estão It's falando, harder to go against what people are saying, contra aquilo que as pessoas estão vivendo. against what people are O living. difícil é quando nós deixamos de ser aceitos em alguns ambientes, It's hard to not be accepted in some places porque por qualquer motivo você foi contra as ideias em que as pessoas tanto se apegam. because for whatever reason you went against the ideas Nós of people. somos conectados a tantos ciclos de amizades. And we're connected to so many different Nós circles. possuímos tantos vínculos emocionais com amigos e familiares e colegas de trabalhos e etc. We have so many different emotional ties. Cada um desses ambientes em que nós estamos conectados, And each of these, nós precisamos ser aceitos neste we lugar. need to be E accepted. na maioria das vezes somos aceitos por concordarmos com as mesmas coisas. And most times we are accepted because we agree. Somos aceitos porque aquelas pessoas, juntamente conosco, nós conseguimos entrar em acordos, em pensamentos comuns. Because we all agree and think the E same thing. quando você decide se levantar, But what if you decide to stand e up? quando alguma dessas coisas, alguns desses costumes tocam em valores que fazem parte da construção dos seus fundamentos? And what if these customs touch the values of your foundation? Nos permitir continuar nesses lugares para podermos sermos aceitos, And if we allow ourselves to stay to be accepted, ou correr o risco de falar aquilo que pensamos or do we run the risk of saying e what não we mais think sermos convidados para estar nesses lugares? and no longer being invited to be É muito there? mais fácil deixar as coisas como estão, It's so easy to leave things as they are. simplesmente respeitar a opinião de todos We just respect people's opinions, e no secreto and in our secret place, sofrermos we suffer pelos lugares em que nós convivemos. for the places we live in. Nesta manhã This morning, existe um convite do Senhor there is an em invitation. Romanos capítulo 12, versículo 1. And in Romans 12, Paulo expressa de uma maneira clara que não existe uma segunda interpretação ou visão. Paul tells us clearly, Ele diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. we cannot conform to this world. E que se decidirmos fazer isso, And if we do, se decidirmos nos conformar com este mundo, if we conform, nós perdemos a experiência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. we lose the good, pleasing, and perfect Por will of isso ele God. diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos Therefore, do not conform, but pela transform renovação yourself da vossa mente through the renewal of your ou mind do vosso or entendimento, of your understanding, para que experimenteis. so that you may taste. Ou seja, se você se conformar, So if you do você conform, pode até conhecer a vontade de Deus, you could know the will mas of você God, nunca vai conseguir experimentá-la. but you wouldn't taste A it. vontade de Deus não é para apenas ser conhecida. The will of God is not to be known, A vontade de Deus é para ser it is experimentada. to be tasted. E só experimenta a vontade de Deus And you can only taste it aqueles que decidiram não se conformar com este mundo. if you've decided not to Quando eu conform. falo de mundo, querido, eu não estou falando da sua família que não são, por qualquer motivo, servos de Deus. And I'm not talking about your family that isn't Quando eu falo de converted. mundo, eu não estou falando desse mundo físico, deste país, deste estado, desta cidade. And I'm not talking about the earth or the country. Mundo, dentro do contexto do que Paulo está falando, são ideias. The world here is the São ideology, conceitos. the concepts, São coisas que as pessoas colocaram em suas cabeças, the em suas things mentes, that people have placed in their minds, e eles vivem suas vidas pautadas nesses valores. and they live based on these values. Nós estamos todos os dias And sendo every day, bombardeados por isso. We are bombarded by this, Bombardeados por ideias bombarded by que ideas tentam nos conduzir por um caminho que vai contra os princípios do Senhor. that try to lead us into a way that is against the Lord. Todos os dias você Every é bombardeado com ideias You are bombarded que with tentam ideas mudar a rota que o Senhor colocou para você andar por ela. that try to change the route you're walking on. Todos os dias, Every day, os nossos olhos estão fitos em lugares específicos. our eyes are fixed on E specific em things. todos os lugares que você olha, And everywhere you look, seja na placa de um carro na sua frente, be it on the license plate, seja quando você desce do seu carro e entra para sua casa, be it when you go home, em algum lugar in some as place, pessoas estão vasculhando meios people are searching for ways para poderem comprar a sua atenção naqueles lugares to específicos, buy your attention, tentando mudar os nossos princípios e valores. trying to change our values, Pior, and worse, tentando nos oferecer coisas que nós não precisamos, trying to offer what we don't need, tentando Trying. mostrar que nós
precisamos de algo. to show us that we need Porque se something. todos aqueles que fazem parte do nosso ciclo de amizade adquirirem isso, Because if everyone else has it, para sermos aceitos a esses lugares, then for us to be accepted into nós também places, temos que adquirir. we need to have it Nós too. também temos que gostar. We need to like E aí it too. quando você é aceito, você se sente bem. And when you're accepted, you feel good Momentaneamente. for a while. Quando você vai para casa, Because when you go home, você mergulha nas suas crises, you're in your crises. porque você está vivendo alguém que você não é. Because you're living someone you're Ou not. alguém que você sabe que não é a pessoa que Deus criou para ser. Someone you know God did not create you Hoje to eu quero be. falar um pouco sobre contentamento. I want to talk about contentment. Existe um segredo, uma chave de riqueza. There is a secret of wealth. Se prepare, porque talvez você vai ouvir alguns termos que eu estou colocando para preparar a sua atenção para receber algo de Deus. You're going to hear some terms so you can receive Você from the quer ter Lord. uma chave de riqueza na sua vida? You want to have the key of wealth? Muitas pessoas podem trazer definições 1000 que vão tentar te convencer. So many different definitions could Eu não convince quero you. falar nada de mim mesmo, But I don't want to talk about mas eu quero myself. te dar um conselho segundo a palavra de Deus. I want to talk about the Quando Bible. Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 6, And when he writes in 1 no Timothy versículo 6, Paulo dá a chave de uma riqueza. in verse 6, there's the key of E ele wealth. diz assim: no entanto, Therefore, a devoção ao Senhor true e o godliness contentamento and contentment são a riqueza verdadeira. are true wealth. Devoção ao Senhor Devotion to the Lord e contentamento and contentment é a verdadeira riqueza. is true wealth. É aquilo que nós buscamos uma vida inteira para alcançar. It's what we search for forever. E temos uma boa motivação, And we have good motivation, mas não temos o entendimento para buscar nos lugares certos. but we don't look in the right O places. mundo está repleto de investimentos milionários The world is filled with millionaire que investments tentam escravizar as nossas vidas ao consumismo. that enslave our lives to consumerism, Tentam colocar na nossa cabeça that place in our minds que o seu telefone, o meu telefone que adquirimos há 2 anos atrás, that our 2-year-old phone já não é bom o is suficiente. not good enough. E agora nós precisamos de um novo And telefone. now we need a new one. Por que nós precisamos de um novo Why telefone? do we need it? Porque o novo telefone tem uma câmera com 4 megapixels a mais. Because the new camera has 4 E você acha que megapixels. precisa. And you think you E need nem it. sabe o que significa megapixels. And you don't know what it is. Acha que precisa de um novo telefone. We don't need a new phone. Sem nem saber o que o novo telefone traz e nunca ter explorado todas as coisas que o seu, entre aspas, telefone antigo possui. You don't even know the features of your current O mundo phone. tenta nos oferecer que a gente precisa de um novo tênis, The world offers us new shoes, de uma nova roupa, new clothes, de um novo carro. new car. E você tem roupas em casa que você nem nunca usou. And you have clothes on the Que tag. você está esperando já fazem alguns anos emagrecer um pouco para caber dentro delas. And you're trying to lose weight to fit into E aí them. quando você consegue perder aqueles quilos para poder entrar dentro da roupa, ela já não é mais da moda. And when you do lose the weight, it's not Você in tem anymore. sapatos que você acha que você nunca vai usar, Shoes you're never gonna wear. mas estava barato, então eu vou comprar. But it was cheap, so I bought it. Quero dizer para você algo, I want to tell you something. que não é pecado você ter coisas caras. It's not a sin to have expensive Não é things. pecado você desejar coisas grandes. It's not a sin to want great O pecado things. está em você ser escravo do consumismo. The sin is to be Em enslaved achar by que it. você depende dessas To coisas think that you depend on these things para ser aceito nos lugares aonde você está. to be accepted in these E places. todas as vezes que nós mergulhamos nessa cultura, And every time we are nós immersed in the colocamos culture, essas lentes nos nossos olhos. we place these lenses. E da maneira como nós olhamos para nós mesmos way é that a we look maneira at como nós ourselves olhamos para as outras pessoas. Is the way we look at others. E aí nós começamos a achar que precisamos de coisas And so we think we need things para ganhar a atenção de pessoas. to get the attention of people. E eu quero dizer para você claramente nesta And I manhã want to tell you que clearly se você é aceito por aquilo que você tem that if you are accepted by what you have e não por quem você é, and not by who you are, a sua aceitação tem um prazo de validade. your acceptance has an expiration date. E se você perder tudo? And what if you lose E se everything? você perder esse carro? What if you lose the E car se você perder o seu dinheiro? or the money? E se você não tiver condições mais de comprar essas belas roupas? What if you can't buy the E se clothes? você não conseguir mais conquistar o que você tem conquistado? Or you can't conquer O the que things vai te you want? sobrar? What's left?
Quem são os amigos que vão te ligar? Who are the friends that will call Quem you? são as pessoas que vão continuar convidando você para sentar à mesa Who are the people that will invite you to e the participar table? de uma comida deliciosa quando você não teve condições nem de trazer o And refrigerante? eat some good food when you can't even bring the soda. As realidades nos confrontam, The reality confronts porque us. nós queremos comprar, nós queremos precisar, quando na verdade nós sabemos que não precisamos. Because we want to need when we don't really need. Existe um grande e terrível mal quando nós vivemos atados ao consumismo. There's a terrible curse to É que a consumerism. gente acha que a multiplicação das coisas Because we think multiplication está ligada a adquiri-las. is in having more things. Então, quanto mais você compra, So the more I buy, mais você tem. the more I have. Essa é a mentalidade do mundo. That's the mentality Porque of na the world. mentalidade do reino de Deus, Because in the kingdom, você vai ver uma outra chave de multiplicação. you have a different key of Jesus em multiplication. Mateus, no capítulo de número 15, está And in- diante de uma multidão. And in Matthew 15, Jesus is before Ele the tem crowd. apenas 5 pães nas mãos He has 5 loaves. e 2 peixes. And 2 fish. E a multidão que está diante dele passa de 20.000 pessoas. And the crowd is at about E sabe o que 20,000. acontece? And you know what happens? Com aqueles 5 pães, With the 5 loaves, Jesus não fica desejando ter mais. he doesn't want more. Jesus dá graças por aquilo que está em suas mãos. He gives grace for what he does E a Bíblia have. diz que tendo ele dado graças, And when he gives grace, partiu, he breaks the colocou bread, nas mãos dos discípulos places it in the disciples' e o hands, pão começou a se multiplicar. and the loaves multiplied. Sabe o que acontece quando nós nos tornamos escravos do consumismo? You know what happens when we're enslaved by É que a gente nunca consumerism? consegue ser grato por aquilo que nós já conquistamos. It's that we can't be grateful for Nunca what we do conseguimos have. ser gratos por aquilo que temos. We are not grateful for Não what we do conseguimos have. ser gratos pelos 3 pares de sapatos que temos. Can't be grateful for the 3 pairs of shoes. Reclamamos porque não temos 10. We complain because we don't have 10. Não conseguimos ser gratos pela casa que moramos. Can't be grateful for the home we live in. Reclamamos porque nós queremos uma com mais 2 quartos e 3 banheiros. We complain because we want a bigger one. Não conseguimos ser gratos We pelo cannot carro que nós temos. Be grateful for the car we have. Reclamamos porque o que nós queremos é aquele ou We esse. complain because we want that or the other one. A chave da riqueza está em você encontrar um lugar de contentamento. The key of wealth is finding a place of Em contentment. você saber que o que você tem And knowing that what you do é have suficiente para ser quem Deus te chamou para ser. is enough to be who God's called you to be. Alguém comigo nesta manhã? Anyone with me this Alguns morning? riscos, perigos que nós precisamos nos atentar com isso. And here's the dangers. Talvez o primeiro deles é Maybe the first one uma pergunta que eu quero fazer para is você. a question. O que você precisa What do you need para estar contente? to be good? O que nós precisamos para estarmos What do contentes? you need to be content? Para alguns, quando você pegar aquele documento, você vai estar contente. Maybe when you have your papers. Para outros, quando você tiver aquele aumento no seu trabalho, você vai estar Maybe contente. when you get that raise. Para o outro, tudo que você quer, Maybe all you want terminar esse curso, essa faculdade, is to pegar esse finish diploma. the college and get the diploma. Para outros, tudo que você quer Maybe what you want é se casar. is get married. Alguma coisa nós colocamos como alvo e objetivo, Something we put as a goal. que parece que quando alcançarmos isso, And então then estaremos nesse lugar de When contentamento. we get there, I'll be O okay. que nós precisamos para estarmos What do you contentes? need to be content? Paulo em Filipenses, no capítulo 4, verso 11, ele diz assim: digo-vos isso, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei ser honrado. Tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura quanto na fome, tanto na abundância quanto na escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está tentando nos ensinar? Do you know what Paul is saying? É que ele não depende de uma circunstância para estar He contente. doesn't depend on a circumstance to be Ele content. sabe estar contente em qualquer He knows how to circunstância. be content anywhere. Na hora da honra ele sabe estar contente, In honor, he's content. como na hora da humilhação ele sabe In estar humility, contente. he is content. Na hora que está faltando ele sabe estar contente, In lacking, he is content. como na hora que está sobrando ele sabe estar And in contente. abundance, he is Em content. todas as coisas Paulo consegue encontrar contentamento. In all things, he finds contentment. Às vezes, Sometimes, o que nós mais precisamos what we need most é de ter uma vida mais simples, is to have a more simple life, ter uma vida mais leve. have a lighter life.
Talvez a operação da sua grande mega empresa Maybe your big tem business sido motivo de tantos problemas na sua saúde e nas suas emoções. is the reason for the problems in your emotions and health. Talvez as grandezas dos seus objetivos e alvos que você tem no seu coração. The greatness of your goals Correr atrás disso, and having to run after se them vender a qualquer custo and por isso, selling yourself for tem them. sido o maior motivo das suas crises e das suas tristezas. It's been the reason for your sorrow. Jesus nunca nos convidou para ter uma vida pesada quando nós o conhecemos. Jesus never invited us to a heavy life. Ele nos chamou para trocar de fardo. He called us to change our yoke and our Ele diz assim: burden. vem, He said, come, porque o meu fardo é leve because my burden is light e o meu jugo é suave. and my yoke is Se você está light. vivendo debaixo de um fardo pesado, Because if you're under heavy saiba burden, que esse não é o propósito de vida que Deus tem para você. that's not the life God has for you. Às vezes e em muitos momentos, In many o moments, menos é less muito melhor do que mais. is so much better than more. Nós profetizamos e liberamos tantas palavras para pessoas abrirem empresas. We've prophesied so people can open businesses. Teve um período nesta igreja que, se eu não me engano, um período de 2 ou 3 anos, In like 2 and 3 years in the que church, mais de 50 homens e mulheres 50 men and abriram women suas empresas e se tornaram empresários neste opened lugar. their businesses. E aí depois veio a segunda onda. And then the second wave Era a came. onda de profetizar pessoas para fecharem empresas. And it was prophesying so they could close their Porque estavam businesses. perdendo tudo. Because they were losing Porque nem everything. todos foram chamados para ser patrão. Because not all of them were called to be a Nem boss todos foram chamados para ser empresários. or to be an entrepreneur. E não é porque outro é It's not because one que is você deve ser. that you have to Porque be. o modelo de uma pessoa, o exemplo de uma pessoa, Because the example of a person só cabe na sua vida quando você sabe que está vivendo o propósito de only Deus. fits in your life when you're living the purpose of Em God. muitos momentos, o menos Less vai te trazer muito mais contentamento do que o mais. is going to bring you more contentment than more. Nós precisamos entender And we need to é understand que existem perigos That em there are sempre dangers desejar mais e mais. and always wanting more. E um dos maiores perigos que o desejo de mais e mais nos traz And the biggest danger é realmente is truly a ingratidão. ingratitude. Jesus fala em Lucas no capítulo 12 uma parábola que, se nós tivéssemos tempo, valeria a pena desmembrar o texto e trazer detalhes ricos do que ele está falando. And Jesus speaks in Luke of a rich parable. Ele fala sobre a vida de um homem There's a man que naquele ano ele teve uma super safra. that had super harvest. E esse homem, ele colheu abundantemente naquele ano. And he had such abundant E a Bíblia diz que harvest. quando ele olhou para os celeiros dele, os And when- lugares onde ele guardaria a colheita, He looked at his barns. ele pensou consigo: He thought, eu vou destruir tudo isso. I'm going to tear it all Eu vou down. construir celeiros I'm going to maiores. build better barns. E eu vou estocar toda a minha colheita. And I'm going to stock the Porque harvest. daí então Because eu then ficarei tranquilo. I'll be okay. E aí o Senhor, ensinando os seus discípulos, diz And the Lord teaches his disciples, que eles não deveriam seguir o exemplo desse homem, don't do what he que did. só pensou em si mesmo. He only thought of O himself. que Jesus queria dizer com isso? What is he saying? Que é proibido ter uma grande colheita? Are you not allowed to have a Não, não super é proibido harvest? ter uma grande colheita. That's not what it is. Mas é fundamental você pensar em algumas coisas. But it is fundamental to think of a few Primeira things. delas First, é que ninguém tem uma grande colheita somente pelo fator da semente. no one has super harvest just because of the Para seed. quem talvez tenha alguma convivência com o interior e sabe como funciona uma lavoura, vai entender melhor o que eu vou dizer. If you have experience with agriculture, you'll get it. Você pode plantar, querido, quantos hectares de terra você quiser. You can plant so many seeds. Isso é o que você pode fazer. That's what you can Mas do. o que você não pode fazer But what you cannot é do contribuir com o clima, com a estação, para fazer com que a sua colheita seja is abundante. control the climate or the season. Existem áreas da nossa colheita que dependem completamente do Senhor. There are areas that are dependent on Preste the atenção Lord. nisso. Pay attention Porque to quando this. você tem o suficiente, Because when you do have enough, quando você já fez as suas reservas, when you've done all you could quando do, você já encheu os seus atuais celeiros, when you filled the barns, agora, now, quem sabe o que sobrou what's left, não é para que você quebre e construa mais, it's not so that you can mas é stock para que up você more. entenda It's so you can que understand quando você tem mais do que o que você that when you precisa, have more than what you é uma need, oportunidade que você tem de semear na vida de outros. it's an opportunity to give to E eu
vou te others. explicar por quê. And I'm going to tell you why. Todos os segmentos de trabalho que nós convivemos nos nossos dias são cíclicos. Every career choice is like a cycle. Todos são All cíclicos. of them. Tem algum tempo There is a que time um trabalho está em alta where it's in e demand outro está em baixa. and then it's Tem low. algum tempo There is a que um time segmento profissional está produzindo where a mais, career is está producing a ganhando lot, mais, you're getting a a lot of money, demanda é maior the demand is e greater, outros não. and in other moments Então not veja, so much. So Vou te see. dar um conselho prático nessa So here's manhã. some advice. Porque às vezes o que Deus está fazendo com uma super safra Because what God is doing with the super é harvest provando o nosso coração. is testing our hearts. Você acha que é provado quando não tem? Do you think you're tested when you don't have anything? No. Not really. Você não é provado quando não tem. You're not tested when you Porque quando lack. você não tem opções. Because when you lack, you don't have an Você option. simplesmente não tem. You just don't have Você é anything. provado quando você tem. You're tested when you do have something. Porque quando você tem opções. Because when you do, you have E o options. que acontece conosco And what é que o happens, ensinamento de Jesus é the esse. teaching is Se this. você tem o suficiente para encher os seus celeiros, If you have enough to fill the barns, por que quebrar os seus celeiros, querer construir celeiros maiores e pensar só em si? why make bigger barns and think of Se os yourself? seus celeiros já estão If your cheios, barns are filled, procure alguém que estão com celeiros vazios. look for empty barns to fill. Porque como os segmentos profissionais são cíclicos, Because as the careers are in a talvez o cycle, seu esteja em alta, maybe you're in demand, mas um dia o seu estará em baixa. but one day you'll be E o low. dia que o seu estiver em baixa, And when you're down, você tem semente suficiente em vidas e em pessoas. you have seeds in people's hearts. Que o clima do Senhor, When the climate of the que é a Lord, atmosfera invisível, mas palpável, which is the atmosphere that we can vai feel, cair sobre vida de pessoas is going to fall over e não people, vai faltar nada para você. and you're not going to lack anything. Entenda o que o Senhor está falando, Understand what God is saying, porque Deus está nos dando instruções. because He's giving us Nós instruction. não podemos achar que o fato de termos um pouco mais do que precisamos, We cannot think that having more than we need, nós vamos então aumentar a nossa operação e aumentar o nosso peso. now we're going to expand Porque everything. lembre-se, Because remember, a maior lei de administração não é o quanto você ganha, the biggest law of management is é not o what you make, quanto você gasta. but it's how much you Se você spend. pegar o seu melhor mês e criar um estilo de vida nesse nível, If you take your best month and live quando that você estiver no lifestyle, seu pior mês, você when vai you're ter at que se your lowest endividar month, para manter isso. you're going to be in debt to maintain Não é it. pensar em si apenas, Don't think of yourself, porque é isso que o mundo nos ensina. because that's what the world Pensa teaches. só em você Think about e you as outras pessoas que se and virem. everyone else can figure it out. Jesus termina essa parábola dizendo assim para aquele homem: But he finishes the parable saying, louco, you are crazy. hoje te pedirão a sua They'll alma ask for your soul e o que tonight. tens para dar. And what could you give? Eu quero dar duas frases que talvez ajude você a colocar nas suas orações a partir de hoje. I want to give you some prayer advice. A primeira delas é: First thing you should pray, Senhor, Lord, me ajuda a alcançar help me to reach tudo que eu preciso para estar contente, what I need to be content, para encontrar esse lugar de contentamento. to find this place of contentment. Segunda frase é: Second one, Senhor, Lord, não me deixe chegar don't let me get to onde eu irei te perder a place that I'll lose you e perder a minha família. and lose my family. Dobre a sua atenção, porque eu vou dizer para você: And double your attention não now. existe sucesso, There is no não success. existe riqueza, There is no não rich. existe dinheiro, There is no não money. existe nada nessa vida que justifique a perda da tua família. Nothing justifies the loss of your family. Eu tenho uma palavra de Deus para você que veio para ficar aqui nesse país durante um período curto de tempo I have a word for you that came to just stay a little bit here in America. e não conseguiu trazer a sua família. Couldn't bring your family. E agora tem estendido o seu tempo. And now you're here for longer. A palavra do Senhor para você é: The word of God is, enquanto você ainda tem família, volte para estar com ela. while you still have family, get back with them. Sabe por quê? You know why? Porque nós conhecemos dezenas e dezenas de pessoas Because we know so many people que vieram
that que came. apenas queriam pagar uma They dívida. just wanted to pay off a bill. Pagaram a dívida. Wanted to pay off Depois debt. queriam apenas, estou falando de famílias separadas. Talking about separated families. Depois tudo que eles queriam era comprar um carro. And then they just wanted to buy a car. Compraram um carro. And they did. Depois o que eles queriam era comprar uma And casa. then they just wanted to buy a house. Compraram uma casa. And they did. Depois o que queriam era comprar um lote. And then just, a farm. Um sítio. A little piece of Queriam land. colocar algumas cabeças de gado. Place a few cows there. Queriam comprar algumas casas de aluguel. Just a few houses. E foi estendendo, And it extended. e estendendo, And extended. e estendendo. And extended. E um dia decidiram voltar. And then one day they went back. Quando chegaram lá, When they got there, não tinham casa, no house, não tinha fazenda, no farm, não tinha gado, no cows, não tinha família. no family. Sabe por Do quê? you know why? Porque não encontraram o lugar de contentamento. They didn't find the place of contentment. Eu prefiro passar necessidade com a minha família na minha mesa I'd rather lack with my do family que at ter my table riquezas e os meus filhos não quererem than me have visitar. riches and not want my kids to come see me. Sabe, nesta manhã, This morning, nós estamos indo contra o sistema, we're going against the contra system, tudo aquilo que está sendo te ensinado e colocado na against sua what's being cabeça. preached out there. Você não precisa de mais um tênis para You ser don't need aceito. new shoes. Você não precisa de mais um carro para ser You don't need aceito. a new car. Você não precisa de mais alguns dólares para You ser don't need a aceito. couple dollars. Se você não for aceito por quem você é, If you're not accepted for who you então é are, melhor você sair desse ciclo de amizade. leave the friendship. Porque da mesma maneira que eles te recebem por aquilo que você Because tem, in the same way they accept you for what you é a have, maneira que eles vão tratar no dia que você não tiver they'll nada. reject you for what you Você don't não have. serve mais. Oh, you're not worth Você it não é anymore. parte mais do nosso clube. You're not in our club. Eu quero concluir nesta I manhã. want to finish this morning. É verdade It's true. a frase que diz: The sentence that says, o céu é o seu limite. sky's the limit. Com isso eu faço uma pergunta: But then I ask you, qual é o nosso limite? what's our limit? Biblicamente, qual deve ser o nosso limite? Biblically, what's our Nós limit? trabalhamos, We work, nós corremos atrás, we run nós after, temos alvos e we have objetivos, goals and nós temos objectives, ideais, we have nós ideas, focamos naquilo que queremos we alcançar. focus on what Mas we a want. pergunta é: qual deve ser o nosso limite? But what is our limit? É certo Right? você acreditar For you to que believe o céu é o seu limite? that sky is the limit. Sim, é certo, Yeah, that's okay. desde que você tenha uma resposta. If you have an answer, Qual é a altitude desse céu? what's the altitude of this sky? O céu pode ser o seu The limite, sky can be your mas a limit. pergunta é: qual é a altitude? But what's the altitude? Porque você sabe que você pode tanto trafegar em 1000 pés Because you know you can go 1,000 de feet altura, up como você pode trafegar a 30, 40 mil pés de or altura. 40,000 feet. E a diferença de altitude determina muitas And the coisas na difference in nossa vida. altitude determines a Se lot. você pegar um voo comercial daqui para qualquer outro lugar, If you take a commercial flight, acho que agora eu posso falar que você pode ir para a Flórida, que está chegando o calor, não é verdade? if you go to Florida, it's getting warm. Que você vai chegar lá na Flórida, essa época começa os furacões, você vai logo querer voltar para cá. Some hurricanes are going to come right back. Você vai entrar no avião You're going to get in the plane, e depois que você estiver ali pronto para decolar, and when you're ready to take off, eles vão dizer assim: they're going to em say, caso de despressurização, if there is depressurization, máscaras de oxigênio cairão. oxygen masks will fall. Coloque nas pessoas que estão, coloque em você mesmo depois das pessoas que Place estão it ao seu on you lado. and then the people around Alguém you. já ouviu isso? Anybody hear this? Pastor, o único voo que eu tive foi de... Nem vou falar. Vou ficar quieto. Mudar o foco da mensagem. Sabe o que acontece conosco? You know what happens to É us? que nós talvez não entendemos os perigos que a altitude errada pode nos proporcionar. We don't understand the danger of the wrong altitude Existem leis There are que laws. governam o tráfego aéreo. that govern the sky. E esse tráfego aéreo, existem leis que governam altitudes de aeronaves. And there are laws that govern how Se você high pega um planes can pequeno go. avião, um monomotor, Like a small você plane, tem um limite que você pode ir. there is a limit that it can go Porque as to cabines não são pressurizadas. because the cabins are not E pressurized. se as cabines não forem pressurizadas, And if they aren't, você não consegue respirar quando você chega a uma determinada altitude. you won't breathe at a certain altitude. Qual que é o grande problema que nós passamos? And what's the problem? É que nós queremos avançar em altas alturas.
alturas. We want to go to high heights. Nós queremos ir em atitudes altas. We want to go to high altitudes. Mas a gente não se pergunta se as nossas cabines são pressurizadas. But we don't ask if our As cabins cabines are pressurized. pressurizadas, elas são pressurizadas não pelo ar que está ao redor do avião, The pressurized cabins are not through the air that is around mas the elas são airplane. pressurizadas pelo oxigênio e por gases que são emitidos e preparados de dentro ou das turbinas da aeronave. But the oxygen and the gas that is in the turbine of the plane, Aquele ar que você vê, the air that you que see, faz toda a manutenção da cabine quando você está voando, that does all the maintenance of the cabin, não é o ar do lado de fora. it's not from the É outside. um ar que é produzido do lado de It's dentro. produced inside. O que acontece conosco? And what happens? É que quando você está, mesmo no seu avião, So even if you're in your plane, em uma altitude que você não deve estar, in an altitude you're not supposed to be in, mesmo estando exposto ao ar, even being around você pode oxygen, passar por um grande problema you could go through a problem chamado hipóxia. called hypoxia. Hipóxia é uma doença respiratória. And it's a disease of Perdão, breathing. ele é um problema It's a respiratório problem of the que é breathing causado por você estar numa altitude onde você não está preparado that para is estar. caused by high altitudes that you're not prepared for. Quais são os sintomas? What are the symptoms? Sua mente começa a ficar fraca. Your mind is foggy. Seu raciocínio começa a ficar lento. Your thinking Começa a is faltar slow. oxigênio nos seus pulmões, There's no oxygen in your lungs. posteriormente no seu cérebro, And then your e a brain, pessoa pode ir a óbito. and you could E die. muitas pessoas And a lot of people que avançaram lugares tão altos, that went to such high mas não places, estavam preparados para estar but they ali weren't ready, e acabaram morrendo. and they died. Se esqueceram de Deus. They forgot. Eu não estou falando que você ir em grandes alturas é pecado. I'm not saying you shouldn't go to high places. Estou falando que seus talentos, seus esforços, suas habilidades podem te levar muito alto. But your talents and abilities can take you there. Mas se o seu caráter e a sua família não estiverem prontos para te acompanhar, But if your character and your family can't keep you você there, vai morrer por falta de oxigênio. you're gonna die for lack of Porque o que oxygen. nos traz a vida Because what brings us é o life nosso relacionamento com o is our Senhor. relationship with God. São aqueles que o Senhor colocou do nosso lado. The ones that He placed next Qual é a to us. oração de Abacuque? And what's Habakkuk's No capítulo prayer? 3, no versículo 17 a 19. Capítulo 3 de Abacuque. Chapter 3 of A Bíblia Habakkuk. diz que ele faz uma oração em forma de canto. It is a prayer in song. Ele está orando He's e praying ele faz uma música em cima da oração. and he makes a song of it. Existe um propósito para There's a isso. purpose for O that. propósito é que todas as vezes que você ora, The purpose is that every time you é pray, muito difícil você se lembrar totalmente do que você it's disse. hard to remember what you Quando a said. sua oração se torna uma música, But when it becomes a song, você decora uma letra you e memorize você it nunca esquece o que você orou. and you'll never forget what Então, you quando a Bíblia prayed. diz oração em forma de canto, So prayer and song, é para que ninguém pudesse esquecer, mesmo sendo uma oração it's so espontânea. that no one would forget. E a oração dele, And this is the no prayer, último versículo do capítulo the 3, last verse, que é o último capítulo do livro de Abacuque, which is the last chapter. ele escreve assim, no versículo 19: He writes, Jeová, Jehovah, o Senhor é a minha força, the Lord of my strength, fará os meus pés como das servas, He will make my feet ou da like corça, deer, e me fará andar sobre as minhas alturas. and will make me walk in high places. Duas coisas para a gente fechar nesta noite. Two things to finish. Primeiro, First, ele diz que o Senhor fará os pés dele como os pés da his corça. feet would be like of the deer. Você sabe que a corça, ela tem uma percepção de água e de comida extremamente aguçada. And the deer has perception of Ela grass and consegue water. sentir o cheiro das águas. Can smell the water. Embora a água seja inodora, incolor, insípida, Even though water doesn't have a lot of features, mas ela consegue sentir o cheiro das but águas. she can smell E it. distante ela consegue sentir o cheiro das From águas. far away. E às vezes essas águas estão do outro lado de uma montanha. And these waters sometimes are Então over a os pés mountain. da corça são habilitados para escalar montanhas, pedregulhos. So her feet are ready for rocky mountains. Ela consegue escalar pedregulhos, cruzá-los Can go across rocky mountains para poder alcançar fontes de to águas. get to the water. Então o Senhor, na oração de Abacuque, So in the prayer, nos dará pés de corça will give us feet like deer, para escalarmos grandes alturas. so we can go to rocky Mas mountains. ele diz assim: e o Senhor And the Lord me fará andar will make me walk sobre as minhas alturas. past my heights. Embora algumas traduções digam em Although lugares altos, Some places say high mas a places. interpretação do texto que diz sobre as minhas alturas está falando o seguinte: But what the text says, preste atenção, pay attention, que Deus God
tem uma altitude has an altitude que Ele quer te fazer caminhar. that He wants to take you to. E se você passar dessa altitude, And if you go beyond it, pode ser que você precise de pressurização na cabine. you'll need pressurization in the E se cabin. você não tiver, você pode And morrer. if you don't have it, you'll die. Qual é a oração de Abacuque? What's his prayer? Faça-me andar sobre as minhas alturas. Make me walk in these places, Deus tem lugares altos para os seus filhos, in these high places. mas esses lugares são determinados pelo Senhor. They are determined by the Lord. Quais são os meus limites? What are my Os limits? meus limites My é limits entender is to que o understand lugar de contentamento that a place of é o contentment lugar das alturas que o Senhor me tem para caminhar. is the place that the Lord has determined for me to Qual é o walk in. lugar que te traz contentamento? What is the place that brings you contentment? Tem pessoas People, que para estarem contentes that for them to be content, precisam de muita coisa. they need so much. Estava vindo para a igreja hoje de manhã, ouvindo a mensagem I was coming to church this morning, listening to the de uma message, ovelhinha querida nossa. and a dear, Está lá na Itália agora. one of our kids is in Italy, E ela disse assim para mim. and she said, Ela falou assim: pastor, eu estou me sentindo tão feliz aqui, Pastor, I'm so happy porque Deus está me dando o privilégio because God is giving me the privilege de provar um pouco do que é ser imigrante. to taste a little bit of what it's like to be an Como ela immigrant. nasceu aqui nesse país. She was born here, Claro, como americana tem todos os acessos em todos os lugares. and as an American, she has access to so many De things. repente eu respondi para ela e falei assim: And I said, mantenha esse sentimento, keep this mesmo feeling, quando você voltar para cá. even when you come back, Porque o sentimento de imigrantes, because the feeling of being an immigrant, se você souber colocar da maneira correta, if you know how to place it in the right way, transferir para dentro de uma cultura do reino, transfer it to a é kingdom o que é culture, capaz de proteger você de muitas it'll coisas. protect you from so many things. Porque se você perceber um imigrante, Because an immigrant, cabeça de um imigrante, mind of an immigrant, é não construir nada estável naquele lugar. is to not build anything stable, Porque o pensamento sempre é voltar para a sua terra because natal. you're always going to go back to the origin. Quando você transfere isso para um princípio do reino, When you bring this to the kingdom, você se pergunta: por que eu vou construir tanta coisa aqui, why would I build so many things sendo here? que aqui não é o meu lugar? This isn't my place. Eu não estou falando de você ser uma pessoa coerente, I'm not talking about you being a você coherent ser uma pessoa person, sábia, being a wise entender person, suas responsabilidades, entender as necessidades da sua casa, da sua have família. responsibility. Mas eu estou falando de valores que realmente fazem sentido para Deus. Talking about values that make sense for Nós us. passamos a vida inteira trabalhando nesse país. Spend our whole lives working here. Depois a gente gasta todo o dinheiro que a gente conseguiu gastando com a nossa saúde. And then we spend all the money with our health, E não temos nem sequer saúde para conseguir desfrutar do que construímos. we don't even have health to taste what we built. Começamos bem as nossas famílias. Começamos bem as We nossas start our famílias, families well, mas não conseguimos dar continuidade. but we don't continue. Você sabia que no passado, In the past, quando queriam se vender produtos para pais, when they wanted to sell things to the parents, se colocavam propagandas the commercials em filmes, em novelas, em noticiários, coisas que adultos assistem. were on adult channels. Hoje, But today, não é assim. it's not like that. Porque a tendência emocional dentro do marketing é o Because seguinte: the tendency is this. a ausência dos pais dentro de casa The absence of the parents produz naturalmente neles produces in a them ação de comprar e encher seus filhos de coisas the action of buying and giving para things tentar inibir ou tentar camuflar a ausência deles. to camouflage their absence. Então quem é que determina o que vai ser comprado em casa? So what determines what's bought? São os filhos. The kids? Assiste uma hora os desenhos dos seus filhos para você ver se não é cheio de coisas para casa. Watch a kids channel for an Se não hour. é cheio de propagandas para adultos. The commercials are for adults. Por quê? Why? Porque quando chega em casa, Because then when they get o home, filho bate o pé the kid screams and que ele quer que pouts. você compre algo. You need to buy E para me something. justificar a sua And ausência, to justify your você absence, vai lá e compra e you do entrega it. para ele. O sistema do mundo System of the world está tentando trazer uma mudança na nossa is mentalidade. trying to change our E a mentality, gente não está conseguindo ver nada disso. and we're not seeing it.
A gente está navegando debaixo desse vento. We're under this wind. Eu quero só alertar você para a gente terminar. And I want to alert you. Quero falar algo com você. I want to say something. Se você é daqueles que não quer ter problema com ninguém, If you're one of those that doesn't want to have a problem e with quer anyone, simplesmente se calar, just want to, be eu quiet, quero só dizer para você I'm going to tell you que calados, that being quiet, não tomarmos posição, not taking a stand, já é uma posição. is already taking a stand. A falta de posicionamento já é um The lack posicionamento. of positioning is Vou tentar a ilustrar isso positioning. para você. Let me show you Alguém já foi something. alguma vez numa praia e resolveu boiar um pouco ali de olhos fechados? Have you been on the beach and you floated Já in the afundou water? algumas vezes, tomou água salgada algumas vezes, mas You drink some salty se você water nunca teve essa sometimes, but experiência, pelo menos imagina comigo. just imagine it with me. Fecha os olhos numa praia, Close your eyes on the beach. fica naquele lugar, Stay in the perto place, lá da sua família. close to your family. Fecha os olhos, Close your eyes. fica boiando naquela maré Just let the current take you. e depois de mais ou menos 30 minutos abre os olhos Like novamente. 30 minutes, open your eyes. E responde para mim se você está no mesmo lugar. Are you in the same place? Você está onde a corrente de água te levou. You are where the current took you. Sabe o que acontece conosco? You know what A happens with corrente us? de água está tentando nos levar para um lugar. The current's taking us E somewhere. a gente não quer ter problema com nada. And we don't want to have Nós não queremos problems. perder amigos. We don't want to lose Nós não friends. queremos ir contra ninguém. We don't want to go against E aí o que anybody. acontece é que nós já estamos longe. We're already far. E quando chegamos nesse lugar distante, When we're in this far estamos place cercados de pessoas We que are acabam surrounded pensando da mesma maneira. by people that think the same. Seja o patinho feio Be the ugly do duckling seu grupo de amigos. of your friend group. Porque o dia que eles perderem tudo, Because when they lose everything, eles vão se lembrar dos seus conselhos. they'll remember your advice. Seja o inconveniente. Be the inconvenient Porque o one. dia que eles perderem aquilo que eles tanto valorizam, Because when they lose what they eles value, vão sentar na sua mesa e querer ouvir mais dos seus they're going to sit at conselhos. your table and listen Esta to you. manhã, querido, eu quero apenas dizer para você This morning I want to tell que o you, sistema desse mundo não vai nos pegar. the system of this world will Não not vai take pegar us. os nossos Will filhos. not take our kids. Não vai tomar conta dos nossos lares. Will not take our homes. Nós não iremos viver escravizados pelo consumismo. We will not be enslaved to Nós não capitalism. iremos viver de uma forma em que as coisas desse mundo We will not be enslaved to the things of this world nos colocam numa posição to be placed in a de não position encontrar o nosso contentamento of no not Senhor. finding contentment. Eu vou terminar com o texto que nós lemos. I'm going to finish with the text we read. 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timothy 6, versículo 6, verse 6. e diz assim: no entanto, Therefore, a devoção true godliness acompanhada do contentamento with contentment é is em si mesma in itself a riqueza. true wealth. Quer ser uma pessoa de sucesso nessa terra? Want to be a successful person? Encontre esse lugar de contentamento. Find this place of contentment. Você não precisa de muito para ser feliz. You don't need a lot to be happy. Na verdade, se o muito fosse receita para a felicidade, não teríamos pessoas tão ricas tirando a vida e perdendo suas casas. Actually, if having a lot was great, people wouldn't Sabe o commit que você suicide when precisa? they're rich. You know Você what? precisa de devoção ao Senhor, You need godliness. relacionamento com o Senhor, You need a relationship e with você Him. precisa de contentamento. You need contentment. Se hoje tem filé mignon, picanha para comer, If you have some good food on the estou table, contente. I'm okay. Mas se tem ovo, But if I have eggs, só ovo. just Se bem que ovo eggs, está bem caro esses últimos dias. Mas eu estou contente do mesmo jeito. I'm okay too. Estou orando para o Senhor poder multiplicar os ovos de algumas galinhas, de alguns irmãos que nós temos aqui na Lord, igreja. multiply some of the eggs of some chickens we have here. Senhor, enche esses irmãos de ovos, Lord, fill the barns with até eggs que não tenham mais como guardar. where they can't even store it, E façam como a família Braga esses dias levou e deixou lá na minha casa. and leave it for my house. Vamos ficar em pé nessa manhã. Vira para quem está ao seu lado, Turn to the person next to you. fala bem assim: você não precisa de muito para ser feliz. Say, you don't need a lot to be happy. Você não precisa de muito para ser feliz. You don't need a lot to be happy. Espírito Santo, obrigado.
Tem alguma coisa queimando aí no seu coração. Something burning Feche in seus your olhos heart. comigo Close nessa your manhã. eyes with me this morning. Tem alguma coisa queimando aí no seu There's coração. something going on in your A heart. voz do Senhor está de alguma forma ecoando no The seu voice of the coração. Lord is echoing. Come on, you gotta shake it off. You're too heavy. Tá muito pesado, dá uma You're sacudida. too heavy. You gotta shake it off. Tá muito pesado, dá uma You don't need that sacudida. much. You don't need that. You don't need that new Não diploma. precisa de tanto, não precisa do No, diploma. you don't need that new Não job. precisa do trabalho. You don't need that new Não car. precisa do carro You don't need a novo. bigger house. Não precisa de uma casa You don't need maior. more shoes. Não precisa de mais sapato. You just need to Você understand precisa entender that you must be content que você tem que ser contente with what God gave you. com o que Deus te deu. Ser grato por aquilo que você tem. Be grateful for what you have. Pastor, mas eu só tenho uma blusa. But I just have one Eu shirt. só tenho um I sapato. just have one pair of Pastor, eu shoes. já estou cansado de comer miojo. I'm tired of eating Olha o ramen. que a Bíblia diz. But look at what the Se Bible você says. tem o que If comer you have what to eat, e se você tem o que if you have what vestir, to wear, é motivo de você estar contente. you should be content. Nem fala se você tem onde morar. Doesn't even talk about your house. Você pode estar na casa da sua sogra. You could be in-laws. Você pode estar dividindo o quarto com alguém que, pelo amor de Deus, Be subletting a room with fish. tem que sair de casa e limpar os pés para não sujar a rua. You're gonna have to clean your feet to not dirty the Tão floor. bagunçado que é a pessoa. The person is Você messy. tem onde deitar a sua cabeça. But if you have where to lay your head, Tá passando fome. you're not hungry, Tem alguma roupa para vestir you have some decente. clothes, Motivo de você ser contente. you should be content. Ah, mas eu não tenho aquela roupa. But I don't have that Querido, outfit. foi o tempo da gente ficar fazendo propaganda para marca famosa. Designer brands are Se just você not me vê in. fazendo propaganda para uma marca famosa, das duas, uma. If you see me talking about Ou eu designer ganhei de brands, presente, or I was ou gifted essa it, marca me contratou para ser manequim deles. or I'm like they're on their Que PR eu list, tirar dinheiro do meu bolso para 'Cause- ficar fazendo propaganda para marca famosa. grabbing my money to Come promote on. designer brands. Prefiro usar minhas camisas da Waves bordadas que eu faço propaganda I'll para take igreja. my Waves shirts, my Waves merch. Feche seus olhos comigo nesta manhã. Close your eyes with me. Espírito Santo, obrigado Holy Spirit, thank pela tua you instrução. for your instruction. Nós queremos verdadeiramente We want to seguir truly os conselhos de Jesus. follow the advice of Jesus. Sermos prudentes como a To serpente, be prudent as the mas snake, simples como as pombas. but simple like the dove. Senhor, nos batiza com esse amor Baptize us with this love que é suficiente that is enough para nos fazer pessoas to felizes make e us happy and contentes. content people. Pare de reclamar. Stop complaining. Você está matando You are killing seu marido, your husband, sua esposa, your wife, porque você só sabe reclamar. because you only complain. Você está frustrando o coração You're frustrating do the seu heart cônjuge, of your spouse. porque você só sabe reclamar. You just complain. A sua reclamação, Your complaint, ele e ela both of se you, matam de querer fazer mais. kill yourselves to do E more. você se tornou insaciável. And you have become Nada insatiable. para Nothing você está bom. is enough. Cuidado. Careful. Cuidado. Be careful. Porque todo ser humano tem limites. E se você amanhã ou depois perder a sua família, If you lose everything tomorrow, não queira culpar a ninguém. don't blame anyone. Culpa é sua. The blame is yours. Nós queremos entrar e permanecer nesse lugar de devoção e contentamento, Senhor. We want to remain in the place of godliness and contentment. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado pelas lutas. Thank you for the trials. Obrigado pelas dificuldades. Thank you for the hardship. Obrigado pelos momentos que eu queria comprar e não tive Thank you como. for the moments I wanted to buy, Obrigado didn't pelos have momentos it. que eu queria, mas não tinha como. Where I wanted it, but I couldn't. Obrigado, 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 Thank you. obrigado. Thank you. Porque são esses momentos Because those are the que moments nos levam a olhar para aquilo que temos dentro de casa that take us to look in our e homes entender que verdadeiramente não precisamos de tanto and understand we don't need that much para sermos to be felizes. happy.
Que a tua palavra venha sobre o teu povo nesta May your manhã, word come over your people como instrução, as instruction, como revelação, as a revelation, como as transformação de vida. transformation. Nós não iremos nos conformar com este mundo. We will not conform to this world. Nós não iremos nos vender. We will not sell ourselves. Nós não iremos nos dobrar. We will not surrender. Seremos prudentes como as We'll be serpentes. prudent as the serpent Seremos simples como as and pombas. simple like a dove. Traga simplicidade nos corações desta May manhã. the simplicity come to our hearts. Oh, Espírito Santo, Holy Spirit, sopra simplicidade blow sobre a tua igreja. simplicity over us. Sopra simplicidade sobre as Blow famílias. simplicity over the families. Sopra, Senhor, simplicidade sobre Blow cada um nesta simplicity manhã. over each and every one of us. Nós não iremos caminhar nos padrões do mundo. We are not walking in the Nós standards não of the iremos world. ser reféns dos padrões deste mundo. We are not surrendering to the standards. Simplicidade. Simplicity. Simplicidade no ser. Simplicity in being. Simplicidade no andar. Simplicity in walking. Simplicidade no falar. Simplicity in talking. Nós queremos nos parecer cada vez mais com Jesus. We want to look like Jesus. Simples. Simple. Simples. Simple. Simples. Simple. Porque a excelência verdadeira está na simplicidade. Because true excellence is in simplicity. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Em nome de Jesus, nós te In the name agradecemos. of Jesus, we thank you. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Give a hand to the Lord.